hoje, quem responde às perguntas de nossos telespectadores é o defensor público estadual, Alberto Bastos. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos. Primeira pergunta, Maria Tereza Carvalho, moradora da Camboa, quer saber. Ela foi abrir uma conta em um banco e descobriu que o nome está no SPC. Só que eu nunca recebi nenhuma carta informando essa inclusão. Depois eu descobri que foi uma ótica que colocou há alguns anos essa questão, né? Porque ela não pagou o boleto e ela não tem mais esse boleto comprovando se ela fez ou não o pagamento. Ela está em dúvida. O que ela deve fazer? É importante esclarecer, Soares, que o Código de Defesa do Consumidor determina que caso haja a inscrição do consumidor no cadastro restritivo, no caso do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, é necessária a informação prévia e clara sobre a dívida. Então, se isso não houve um equívoco por parte tanto do banco de restrição, do banco de dados, como também do próprio fornecedor. Sobre essa dívida que ela alega ter pago, mas não tem mais o boleto, é importante que ela busque a segunda via, porque se não comprovar este pagamento, dificilmente ela vai conseguir retirar esse nome do banco de dados. O que é importante também a gente relatar aqui, que hoje, no caso é o SPC, mas se fosse o Serasa disponibiliza uma ferramenta na qual o consumidor pode colocar Serasa Consumidor e negociar diretamente esse débito com o Serasa. Isso facilita, sem sair de casa mesmo. Faz um pequeno cadastro no site do Serasa Consumidor, relata a reclamação, a sua capacidade de pagar, e ali eles fazem uma proposta e possivelmente pode ser resolvida essa demanda por esse canal de interação. Olha, o José Ribama Marinho da Coab mandou para a gente a seguinte dúvida. Ele disse que fez uma compra de uma TV, só que atrasou o pagamento. O nome dele também foi parar no SPC. Ele disse que a dívida informada é de R$ 700, mas na loja estão cobrando para ele R$ 1.100, fora os juros. E aí ele quer saber qual das duas cobranças, então, é mais correta, como é que ele deve fazer. Olha, na medida em que há um valor que está sendo cobrado é de uma televisão e há uma dissonância, como neste caso do valor, ele deve pagar o valor menor. Se no banco de dados consta lá o valor de R$ 700 e poucos, ele deve, se for utilizar a interpretação mais favorável, que é o que determina o Código de Defesa do Consumidor, ele paga a conta mais barata, no caso R$ 700, e aí ele vai ter o nome retirado do banco de dados. O Cláudio Silva, morador do Anjo da Guarda, diz assim: o banco pode cancelar o cartão sem avisar? Fui retirar dinheiro para as despesas e fiquei surpreso, o cartão estava cancelado. Posso entrar na justiça por danos financeiros e morais? Olha, a questão do dano moral é um tanto quanto tormentosa. Depende muito do caso concreto. Não basta só um mero dissabor, é necessário que haja uma aflição psicológica realmente do consumidor, sob pena de a gente banalizar o dano moral, mas é importante também nós falarmos que a partir do momento que ele faz um contrato de cartão de crédito, é estabelecido um limite. E ele cria uma legítima expectativa ao consumidor de utilizar aquele cartão dentro do limite que foi disponibilizado. Então, se ele não estourou esse limite, se ele se encontra com as suas contas regularmente em dia, me parece que a conduta do banco em cancelar o cartão unilateralmente, ela é uma conduta abusiva e dependendo do caso concreto, pode configurar, sim, um dano moral. Olha, a dúvida do Alfredo José Moraes da Coam é a seguinte, ele pergunta: cheque sem fundos, com quanto tempo posso colocá-lo na justiça? E que outras medidas também podem ser tomadas? No caso, eu acredito aqui que ele recebeu, né, o cheque sem fundo. É importante também que ele não colocou na pergunta o local, né, porque o prazo de emissão do cheque, ele conta se for na mesma praça. Por exemplo, se o cheque for concedido aqui em São Luís, ele tem 30 dias para apresentar a partir da data da emissão. Se for fora de São Luís, 60 dias. Acho que o que ele mais interessa aí para ele é o prazo prescricional da apresentação do cheque. De acordo com a lei, ele teria um prazo de 6 meses a contar da expiração do prazo de apresentação. Caso ele não apresente
isso no prazo de 6 meses, ele não vai poder mais se utilizar da execução de título extrajudicial. Ele poderia sim utilizar esse cheque como um superdano de uma ação monitória. Vamos falar um pouco mais, uma redação mais simples para o consumidor. Ele pode ingressar com uma ação judicial no prazo de 6 meses, que é uma ação mais simples e mais fácil ele reaver os valores. Caso ele não faça isso, ele pode também entrar com uma ação que é um pouco mais demorada, mas que pode ser que ele também receba esses valores. A Sandra Dias, moradora do Vinhais, pergunta: é possível transferir ou compartilhar milhas? Sim, a contratação de milhas, ela também é pré-estabelecida no próprio site de vendas. Na maioria das vezes, a empresa de aviação, ou no caso, as pessoas utilizam mais para passagem de avião. Exatamente. Essas passagens, as empresas elas colocam lá as regras, e na maioria, as regras pré-estabelecidas, e na maioria das vezes eles podem realmente trocar e transferir essas milhas. Há essa liberalidade, há essa concessão no bojo do contrato. O José Martins mandou aqui para a gente também sobre milhas. Ele pergunta se é correto que elas expirem. Sim, desde que haja uma prévia informação ao consumidor, e essa informação ela vem em destaque, porque ela restringe direitos do consumidor. Então, a Código de Defesa do Consumidor ele determina que toda cláusula que restringe direitos, ela deve vir em destaque e em negrito para que o consumidor seja consciente do prazo de expirar aquelas milhas. Doutor Alberto Bastos, é sempre bom o senhor dizer onde é que a Defensoria Pública do Estado defende o consumidor. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado, ele se localiza na Avenida Marechal Castelo Branco, 720C, no retorno do São Francisco. Eu quero aproveitar o espaço aqui também, Soares, para mais uma vez avisar a população em geral dos serviços do consumidor.gov.br. É um site no qual a população pode se utilizar para efetuar reclamações diretas aos fornecedores. Ele é monitorado pelo Ministério da Justiça. E em torno de 80% das demandas que aparecem nesse site são resolvidas num prazo de 5 dias. Então, isso tem sido bastante eficiente e traz também o conforto do consumidor fazer a sua reclamação dentro da sua casa, sem se dirigir aos órgãos, e facilitando, e diante da eficiência, é uma opção bastante eficiente para o consumidor se utilizar. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui no quadro Direitos do Consumidor. Eu que agradeço. Bom dia a todos.